Fala pessoal, voltamos com mais um Impressões Semanais de Fire Force, episódio 6, a história dos bombeiros sobrenaturais que combatem fogo com... fogo. Sim, é um pouco irônico, bastante na verdade, mas ainda assim o anime tem se mantido bem divertido, movimentado. Esse episódio não foi diferente. O protagonista contra a vilã bonitona desse ar, que não era bem uma vilã, ainda bem que não era. E bom, teve uma surpresinha, eu achei mais interessante até o final do que a luta em si, porque eu não esperava. Tava brincando um tempo já de chipar os dois desde que ela apareceu. Comecei a brincar com a ideia, mas era uma brincadeira, e aí? Não é que foi pra frente? Eu não tava acreditando nesse negócio. O chip é real, agora dá pra chipar de verdade. Esses dois aí, mas de qualquer forma, nesse vídeo aqui eu vou comentar minhas impressões do episódio 6. E como sempre, se gostarem do vídeo, likes são muito bem-vindos, ajudam pra caramba, compartilhem o vídeo. E se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, pra não perder nenhum vídeo ou impressões de Fire Force, e aperte aquele sininho, fique segurando. E aperte em todos pra receber realmente todos os vídeos do canal. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vários vídeos extras de recomendação toda semana, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada. E mais importante, você tá apoiando o meu trabalho, eu agradeço bastante por isso. E bom, Fire Force começou o episódio com o protagonista, já chegando lá e pensando como enfrentar a vilã. Isso eu achei legal, pô, ele tá pensando numa estratégia e tal. Essa parte eu não gostei tanto do episódio, vale dizer. Eu gostei dele pensando nisso, mas a solução dele foi... pô, essa parte poderia ser um pouco mais criativo, né? Botar ele pra pensar em alguma coisa e tal, então... Mas de qualquer forma, segue aí, ele enfrenta essas mulheres aí que... bom, ele nem enfrenta, basicamente, ele acaba com elas, são moleza pra ele. E aí chega na vilã. Essa vilã aí se revela ser uma personagem que sofreu um trauma, aparentemente o trauma levou ela a virar uma vilã, porque basicamente tem mais flashback do que luta em si. A luta, o modelo da luta deles é mais parado, muito devido aos poderes dela. Os poderes dela não ajudam muito em movimento, então não é o tipo de luta que acaba ficando tão emocionante assim. A parte mais emocionante acaba sendo a parte do flashback, misturada a coisa toda. Então é uma luta, eu chamo de luta dramática esse tipo de luta, porque é uma luta em que a ação em si não é tão importante assim, e sim, no caso, o flashback e a resolução alterada. Ao final não foi ruim, mas eu admito que eu esperava um clímax mais impactante em termos de ação, por assim dizer. Então nesse ponto aí me pegou meio que... não foi aquele clímax marcante que eu esperava. Seria a melhor forma de descrever. Apesar de que deram uma aumentada, eu vou explicar aqui. Uns aumentos, um é bem óbvio, o maior aumento de todos ali. Eles deram vários incrementos, mas o maior deles é descarado, eles inventaram um bagulho lá que não existia e estava censurado também. Esse episódio voltou a censurar lá, mas censuraram de leve, só as freiras estavam sendo queimadas e tal, eles censuraram ali porque aquele negócio da Kyoto Animation ainda tá valendo lá, então continuou censurando várias partes. Mas, em resumo, o protagonista chega lá, eles começam a discutir. Ela já estava discutindo com a freira antes, e a discussão é a parte mais interessante. Eu sempre gostei bastante desse negócio de religião versus ciência. Ela, claramente, foi mais pro lado da ciência, virou uma cientista, basicamente pelo que mostraram ali, e ela não acredita em Deus. Deixou de acreditar, na verdade acreditava em Deus, mas deixou de acreditar depois de uma tragédia que aconteceu na igreja que ela estava. Ela comenta lá que ela se divertia na igreja e tudo mais com as outras, mostrou ela inclusive brincando lá com os poderes dela, que despertaram. E bom, as freiras tratavam ela bem, parecia que ela vivia feliz lá, até que um dia aconteceu a dada tragédia lá, as crianças aparentemente morreram também, não confirmaram isso, mas deram a entender, mas todas as freiras pelo menos entraram em combustão instantânea. Foi o que deu a entender ali, eu fui no mangá e dá a entender a mesma coisa, todas as freiras do nada lá entraram em combustão instantânea. Então ela se perguntou a partir disso, pô, onde está Deus? Elas se devotavam a Deus, tudo mais, rezavam para ele, tudo mais, e aí pá, do nada todas elas pegaram fogo lá, mais devotas e tal, que levavam mais a sério. Na verdade, essa é a outra parte bem interessante. Ela comentava que ela nem levava tão a sério a coisa toda ali. Tava feliz ali e tudo mais, mas não levava o negócio tão a sério quanto as freiras. E quem foi queimado foi as freiras, as mais devotas e tal. Então onde está Deus que não protegeu elas ali? Então essa discussão é muito velha. Já devem ter visto em séries, em filmes, em livros, tem essa pergunta. Pô, se existe um Deus, por que ele deixa acontecer tanta tragédia, tanta coisa ruim assim, tanta guerra? Nossa, você já sabe o número de mulheres que são estupradas todo dia? Então, tem desgraça, gente morta, morre de fome, nossa, tem desgraça no mundo até não acabar mais. Então as pessoas
Fica se perguntando muita gente, pô, se existe um Deus, ele é uma pessoa bem cruel. Tem, inclusive, várias obras que comentam exatamente isso. Se existe um Deus, ele é uma pessoa horrível, porque ele tá vendo lá, só sentado numa cadeirinha lá, olhando todo mundo se ferrar, porque é muita desgraça que a gente tem aqui. Alguém com tanto poder deveria conseguir intervir pelo menos um pouco, mas não. Continua acontecendo desgraça sem parar, e é dito que tem alguns milagres aqui e ali, mas em geral é muito mais desgraça do que milagre nesse mundo. E tem discussões e tal que Deus deu livre-arbítrio e tal, pra gente fazer o que quiser, só que alguns dizem que isso é uma facilidade só, uma desculpa, na verdade, pra dizer que ele não vai fazer nada, basicamente. Então, se não vai fazer nada, então não dá pra provar que existe. Então começa toda uma discussão, eu não vou entrar nesse aspecto, mas tem um lado positivo também da religião, que muitos defendem, que mesmo que você não possa provar e tudo mais, a fé ajuda as pessoas, tem muita gente desesperada e tal, que consegue, digamos, ganhar paz de espírito através da religião, ou tá nervoso e tudo mais e se acalma por causa da religião também. Acreditar que existe uma pessoa olhando por elas deixa elas mais calmas, elas conseguem viver melhor a vida delas, e ajuda também algumas pessoas a se manterem mais, digamos que, bom, controladas. Se elas não acreditassem que existiria uma pessoa olhando por elas, tudo mais, vigiando elas, elas fariam muito mais coisas horríveis do que já fazem. Então, tem várias discussões quanto a isso, eu não vou entrar no mérito disso, eu discuto isso, eu gosto, inclusive, eu discuto no meu livro, eu boto pessoas que são mais pro lado da fé, outras pessoas que não são, e tento não botar quem é certo ou errado ali. São visões diferentes, por perspectivas diferentes, e experiências diferentes que as pessoas passaram. Pareceu, em parte, que o autor estava tentando fazer ali, ele deu um bando de argumentos lá para a mulher que estava traumatizada. Olha, se existe Deus e tal, por que ele não está te ajudando? Se existe Deus, por que ele não salvou as freiras? Porque deixou elas queimarem vivas lá, e elas tinham fé pra caramba. Então, cadê esse Deus? Eu honestamente prefiro quando está mais balanceada a discussão, os dois lados têm argumentos relevantes, mas de qualquer forma, segue aí, conta a história dela completa, depois do trauma lá, de ver todas as freiras queimadas e tudo mais. Ela perdeu completamente a fé dela, ela não acreditava mais que existia um Deus ou coisa parecida, só existiam demônios, no caso pessoal lá que controlava o fogo. Eram os demônios, até porque ela viu gente queimar e tudo mais, ela começou a tratar fogo como um negócio de demônios, e ela mesma começou a se tratar como um demônio e agir como um demônio. Então, claramente, ela sofreu um trauma ali, e o trauma afetou o psicológico dela, o que levou ela a virar uma pseudo vilã. Por que pseudo? Porque ela estava claramente pesquisando o que estava acontecendo, ela queria descobrir a verdade e tal, por trás daquele negócio todo, e ela ficou pesquisando, já mostrou lá que ela tinha interesse em ciência, era boa em ciência, desde mais nova, e ela continuou pesquisando isso, quando mais velha, até que descobriu coisas o bastante lá, para conseguir um posto de capitã. Foi até o pessoal lá desse esquadrão sobrenatural e pediu a eles um posto de capitã para ela pesquisar mais a respeito e dar as informações que ela conseguiu para eles. Inclusive, a parte que ela sai lá do orfanato ficou bem mais legal, é semelhante, com certeza, mas ficou bem mais legal, graças à direção ali, ficou muito melhor comparada à versão do mangá. E, inclusive, alguns falaram e tal, que ela era muito velha e tudo mais. Não, ela aparentemente tem uns 20 e pouquinhos anos, é bem nova. Na verdade, ela conseguiu o posto de capitã por causa daquele negócio, que ela tinha muito conhecimento e compartilhou com eles, em troca de um posto lá, e conseguir pesquisar mais os negócios dela. Inclusive, é um negócio que eu tô curioso pro próximo episódio, que ela vai revelar lá, que ela já descobriu até agora, sobre a combustão espontânea, a grande pesquisa dela, até agora pelo menos. Mas de qualquer forma, mais legal, ela tinha um motivo pra ter se tornado uma pseudo-vilã da história. Ela não foi aquela vilãzinha e tal, não, eu quero ser má e tudo mais, não. Era uma pessoa boa e tal, gente boa, mostrou ela com as crianças e tal, ela era legal. E aí, de repente, aconteceu aquele negócio com ela ficou completamente traumatizada lá com o que ela viu, e a partir daí começou a mudar completamente a personalidade dela. Não é só aquela vilãzinha clichê, que quer tocar o horror. E a luta em si? Bom, a luta não foi tão legal assim, tava bem animada, com certeza, como sempre, esse anime não decepciona nisso em nenhum episódio, mas não foi tão empolgante, eu esperava uma luta mais empolgante, enquanto a gente ganhou uma luta mais dramática. E bom, o protagonista, como ele resolveu lá o problema? Daquele negócio lá, ela aparentemente esquenta o corpo dele, e aí o sangue começa a dilatar e tal, os vasos e tudo mais, e ele fica lesado. É a melhor forma de dizer, ele fica lesadão. E aí o protagonista conseguiu resistir a isso, como? Protagonismo. Basicamente. Não tem outra explicação. Eu não faço a mínima ideia pra que o autor ficou colocando pro protagonista pensar sobre tal, a habilidade dela, como contra-atacar aquela habilidade dela pra, assim, no fim das contas, ele ia usar do protagonismo ou da força de vontade pra ganhar dela. Foi basicamente isso que ele usou lá. Força de vontade e protagonismo são basicamente a mesma coisa. Ele consegue ganhar, ele consegue dar a volta por cima, ele consegue se levantar, porque ele tem força de vontade, mesmo que teoricamente, biologicamente, cientificamente, ele não deveria conseguir fazer grande coisa. Ele usou a força de vontade dele lá pra resistir aos poderes dela e tal, mesmo com o corpo dele todo zoado lá, ele conseguiu levantar. E, quer dizer, a primeira vez ele conseguiu levantar e se deu mal, porque o poder dela estava agindo sobre ele ainda, mas depois ela liberta aquela árvore lá, essa árvore aí não existe no original, vale dizer, ela solta só aquelas pétalas lá porque o poder dela é basicamente criar flores e tal,
coisas semelhantes a isso, que são basicamente feitas de fogo. E, inclusive ela consegue criar várias pétalas de cerejeira no original. É isso, e aí não, aí botaram uma árvore gigante, ela cria uma árvore atrás dela, e da árvore saem as pétalas de cerejeira. Isso eu achei muito legal, ficou bem bonitão. E como ela cria plantas e tal, uma árvore de fogo, tá valendo então, se ela já cria plantas mesmo. Então isso aí foi criativo, isso aí foi destaque, ficou muito bonita a cena em si, daquele negócio grandioso ali. Mas os poderes dela é basicamente ela parada, tacando coisas, então acaba não sendo tão interessante assim em termos de criar coreografias bacanas. De ação pro protagonista lutar contra ela, ele só tem que resistir aos poderes dela e pronto. Ela não tem habilidades físicas pra lutar, pra contrabalancear ele, e aí ele resistiu à habilidade dela, ela tá jogando um bando de cerejeiras, é bonita de novo, a cena é bonita pra caramba, mas é isso, a cena é bonita e acaba sendo logo depois. O protagonista resiste lá, a habilidade dela e acaba com tudo. Com o soco. Claramente deram uma incrementada em comparação ao mangá, mas não criaram cenas extras e tal, muita coreografia extra. Ou coisa parecida, isso é uma pena, eu gostaria que tivesse incrementado um pouco mais essa luta nesse aspecto. É uma luta que acaba rápido demais, poderia ser mais emocionante, eu creio. Apesar de que claramente não é um grande clímax essa parte aí, mas explica finalmente a história da freira lá, que tinha na ending, há um tempo lá na ending. Agora tá tudo explicado, não tem mais mistério. Botou aquela ending lá. E a freira com certeza é uma personagem bem menos interessante do que eu esperava. Eu pensei que ia deixar ela mais interessante e tal, ela não era bem o que aparentava e tal, não. A interessante é essa, com certeza, essa aí, nossa, é 10 milhões de vezes mais interessante do que a freira, que é só uma garota normal que tem fé. É basicamente como definir ela. Inclusive eu gostaria que entrassem mais naquele tema que eles falaram lá, ela falou inclusive no episódio passado, da inutilidade das freiras. Pra que serve as freiras? Pra que elas vão pro meio da batalha? Honestamente, tem utilidade real isso? É uma coisa a se pensar a respeito, não sei se vai voltar a discutir isso ou não, porque levantou a hipótese ali das freiras, na verdade, tem alguma coisa por trás ali, porque, honestamente, elas são completamente inúteis, é uma piada elas irem junto, pra rezar antes de matar a pessoa e tudo, matar a criatura. Depois que ela já se tornou uma criatura, reza depois que ela já morreu, porque antes disso só tá atrapalhando lá o time, que pode realmente lutar contra a criatura, tem que se preocupar em proteger ela. Enquanto isso. Mas de qualquer forma, ela é derrotada, ela admite a derrota dela lá e aparentemente ela se apaixonou pelo protagonista. Deu a entender pelo menos, quer dizer, deu a entender o caramba. Primeiro tem esses olhinhos aí que você fica, você começa a pensar a respeito e tal, será? E aí tem a parte depois dos créditos, quem saiu na ending, você perdeu depois dos créditos. Sempre tiver um espação ali de tempo depois, vai ter cena depois dos créditos, então fica pra ver o resto do episódio, caramba. Então já entra na ending aí, que é pra fechar a luta deles. Acabou que essa luta não vai ter grandes consequências, como explicaram ali. Vão fingir que foi um teste entre os dois esquadrões e o esquadrão dela. Continua normalmente, isso que é legal, ela não acabou, então pensei que ia acabar a história dela aí. Ia ser uma vilã, ia ser derrotada e acabou, não ia mais voltar com ela. Mas não, ela vai continuar na história com o esquadrão dela e tudo mais, deve virar inclusive aliado do esquadrão do protagonista e o mais importante, isso! だって好きになっちゃったんだもん。Ah, caramba, eu não acreditei nisso quando eu vi esse negócio. O que é isso? Eu chutei isso, mas eu honestamente não achei que iria acontecer. Foi só uma brincadeira lá que eu fiz. E ela solta isso. E tem um olhinho também antes, mas... Pra ficar perfeito, o protagonista tinha que coral ou algo parecido. Nossa, assim, imagina se esses dois começam a namorar na série. Isso seria diferente, então, com certeza totalmente fora do normal, que eu tô exagerando um pouquinho e tal, dificilmente isso vai acontecer, vai virar mais como comédia ou algo parecido, provavelmente é o padrão desse tipo de história, quer dizer, a vilã se apaixonar pelo protagonista, quer dizer, não é bem uma vilã, mas uma mulher que não é boazinha e tudo mais, existe algumas obras, é bem raro. Já aconteceu o caso mais famoso de longe, virou a Kame ga Kill, que é a vilã pra valer lá da história, a maior vilã da história. Se apaixona pelo protagonista, mas no caso desse, é um caso que eu comparei porque tem algumas semelhanças, aqui ali não é igual. Vai ter semelhanças, e agora tem mais semelhanças ainda porque ela de fato se apaixonou por ele ali, por essa eu não esperava. Eu não acredito que vai ter muito foco nisso, mas ainda assim, pelo menos agora dá pra shippar, pra valer. Se você achava que não dava pra shippar, ainda não acreditava na minha regra e tal, de que coroa já dá pra shippar, bom, depois disso dá pra shippar, né? Não é possível. De qualquer forma, essa aí que chegou mais perto de todos os personagens. Que a gente shippou com o protagonista. Teve lá a musculosa, mas claramente com ela não vai sair do lugar. Tem a mulher gata, a garota gato lá, a Neko. Ela deve aparecer mais, tudo mais, ela aparece bastante na Oprah, então deve aparecer de novo e tal, então talvez saia alguma coisa dali, ou não, tenho certeza, mas essa aí de longe que mais avançou até agora, ela admitiu lá, que gosta do protagonista, na cara dura lá pra ele, a reação dele foi ótima ainda, mas essa cena aí me pegou completamente desprevenido do episódio, chamou mais atenção até, que eu falei do que a luta em si, que não foi tão emocionante quanto eu esperava, embora a história dela tenha sido interessante, não ser aquela vila clichêzinha e tal, isso eu gostei bastante.
tem uma justificativa pra ela, e todo aquele negócio que ela levanta e tal, dela ter perdido a fé dela e tudo mais, os motivos disso. E tem a parte de comédia também desse cara que tava se preparando e tudo mais pra ir junto com eles lá, e aí já acabou o negócio todo, venceram lá o esquadrão dela, e agora ela finalmente, a parte mais interessante, ela deve revelar agora, finalmente, o que exatamente está acontecendo ali, porque ela já sabe sobre essas pessoas que entram em combustão espontânea, por que elas entram e tal, ela deve compartilhar com eles tudo que ela sabe agora. Tô bastante curioso para as informações que ela deve revelar no próximo episódio. E é basicamente isso, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.